O evangelho é um estilo de vida. Você já deve ter percebido isso, provavelmente. Ou caso não percebeu, vai perceber agora. Os versículos base pro vídeo de hoje vão ser 1 João 2,6 e Galatas 2,20. Primeiramente, o que é um estilo de vida? Estilo de vida é a forma como você vive a tua vida. O que tem a ver com o evangelho? O evangelho não é uma prática de um dia, 2 dias, por aí vai, caramba, aí para. Evangelho é uma prática constante de você buscar a Deus, se aproximar de Deus e você melhor como pessoa. No versículo 6 fala o seguinte, no caso no versículo 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Isso se refere a Jesus. Quem diz que é de Jesus deve andar como ele andou, deve imitar a ele, assim como Paulo imita Jesus. Tanto que tem um versículo que Paulo diz: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O evangelho é pregar boas novas, que no caso é boas notícias. E também encaixa como correções, vezes meio duras, mas é pro bem da pessoa, então encaixa. Primeiramente, o que é propiciação, que aparece no versículo 2? É um sacrifício que recebe a ira divina, que no caso é a ira de Deus, por causa do pecado. E esse sacrifício é Cristo. Cristo se entregou por nós. Ele basicamente, como posso falar, foi crucificado, cuspiram na cara dele, chicotearam ele, humilharam ele, um monte de coisa. Por que isso? Porque ele que precisou sentir a ira de Deus, que nós merecemos sentir, sobre ele mesmo, para que ele pudesse assim salvar a gente, nos possibilitar o acesso ao Pai. E como isso entra com o assunto, o evangelho é um estilo de vida. Só pelo fato de ele já ter feito isso por nós, de certa forma, isso deveria fazer você focar mais em Deus, focar mais em Cristo. Assim como ele agiu, nós devemos agir também. Tanto que é o que diz o versículo 6 do 1 João, do capítulo 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz para nós devemos ser imitadores dele. Como nós vivemos essa vida na prática, no caso a vida do evangelho? Nós primeiramente devemos mudar nossa forma de pensar por meio da renovação da nossa mente. A Bíblia ensina que quem ama Jesus verdadeiramente vai guardar seus mandamentos, vai buscar cumpri-los. E de certa forma mostra que você realmente está tentando buscar Deus, quando você realmente cumpre seu mandamento de verdade. Esse é o primeiro ponto para você entender como que nós seguimos a Deus de verdade e vivemos esse estilo de vida. Tem um versículo que eu não lembro agora, não lembro se é Galatas ou se é João, embora eu acho que seja Galatas. Minha intuição diz que é Galatas. Nosso estilo de vida reflete a Cristo, ou não. Quando fazemos ações semelhantes ao que Cristo faria, nós estamos refletindo o caráter dele e a glória de Deus. Nós estamos glorificando a Deus por meio de nossas ações. Isso encaixa tanto nas obras quanto na fé. Tanto que a fé sem obras é morta, e as obras sem fé não é possível. Ambas são importantes, mas no caso não definem a salvação, porque a salvação vem da misericórdia de Deus, algo que não merecemos. Pelo evangelho ser um estilo de vida, o que você deve fazer? Você deve a todo dia, você buscar se aproximar mais de Deus, se aproximar e buscar viver como Jesus viveria nesse mundo. No caso, como ele viveu, como ele viveria até hoje. Isso não quer dizer que você tem que ser perfeito e não pode falhar. Você vai falhar muitas vezes. Vai falhar muito mesmo. Eu não julgo porque eu também vou falhar muito. Deus não mede a gente por causa da nossa performance. Ele mede pelo nosso coração e pela nossa intenção. É você resistir contra o pecado. É você buscar melhorar cada dia. Tentar perceber o que você tá falhando e onde melhorar e como melhorar. Isso que é viver do evangelho. É você praticar a palavra e não apenas ler. A Bíblia diz que quem lê a palavra, mas não pratica, é basicamente alguém perdido. No sentido de não ter em volta, de alguém que tá confuso. Eu acho que essa é a frase, não sei se é outra frase, ou se é alguém tolo. Tolo geralmente é ignorante, né? O evangelho é você viver ele, você praticar cada dia, mesmo que aos poucos, mesmo que uma única ação, mesmo que um único pensamento mude aos poucos. Porque o Espírito Santo faz obra em nós cada dia. Todo dia estamos em uma obra do Espírito Santo. Mas se você puder tirar alguma coisa daqui, tira o seguinte. É basicamente, copie Jesus. Você não vai conseguir copiar exatamente igual, porque ele é perfeito, nós não, somos falhos.
Mas copie o quanto você conseguir. Que no caso era infinito, né? Mas... por causa de como ele. Agora... Deus te abençoe. Tchau. Ai, minha mão.